Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente ao vivo para continuar falando a respeito do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Na semana passada, na quinta-feira, na última live, que inclusive está salva lá no meu feed, nós falamos um pouquinho a respeito do início, né? Da introdução do livro. O quanto é importante a gente assumir as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, de nós assumirmos como nós somos mesmo, né? Como pessoa. Nós falamos também a respeito que muitas vezes a falta de coragem, né? De demonstrar as nossas imperfeições, de ser você mesma diante de um relacionamento, diante de um projeto, diante de algo novo, faz com que você deixe de viver algo, né? Com que você deixe de experimentar algo novo, né? E aí você acaba vivendo meio que a sombra de quem está no sucesso, né? De quem está no palco. E aí a gente acaba não florescendo, né? Não fazendo aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode entregar para um relacionamento, para um projeto, para uma profissão, para um trabalho, para nossa vida, para nossa família, de acordo com aquilo que nós somos, né? De acordo com as nossas imperfeições. E hoje a gente vai falar a respeito do primeiro capítulo do livro, né? O primeiro capítulo do livro, ele fala a respeito de nunca ser bom o bastante. Oi, Rafa, tudo bem? Que bom que você entrou. A gente vai falar a respeito disso, né? A respeito de nunca ser bom o bastante. A respeito dessa corrida frenética, né? Das pessoas sobre isso. E nessa live hoje, a gente vai abordar em especial, três assuntos, né? Três pontos, né? Tudo bem, e você, Fia? Saudade também, Rafinha. A gente vai abordar três pontos. Fica de olho aí, Rafa. A gente vai falar a respeito, né? No primeiro capítulo, esse primeiro capítulo, segundo assim, gente, eu tô lendo o livro e eu acabo trazendo aquilo que me chama muita atenção, sabe? Aquilo que meio que faz um boom na minha mente, assim. E eu acho bacana a gente compartilhar, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente vai falar hoje a respeito da falta de se sentir incompleto, de nunca se sentir bom o bastante, de se sentir escasso. E que, olha só que interessante, nas nossas falas, no nosso dia a dia, a gente acaba alimentando, sem perceber, essa escassez de não ser bom o bastante. Às vezes, quando a gente levanta da cama, quando a gente vai dormir, a gente fala frases que mostram que a gente está de fato vivendo isso, né? Que a gente demonstra às vezes que não é bom o bastante. E a gente vai falar a respeito de três ingredientes da fórmula de não ser bom o bastante. Então, nesse primeiro capítulo, a Brené Brown, ela inicia falando sobre o conceito ou significado para muitos do comportamento narcisista. O que é para você ter um comportamento narcisista? No livro, a Brené Brown, ela traz, digamos, dois lados, né? Ela traz o lado de quem vê, de quem julga, e muitas vezes até esse julgamento ele vem cheio de desprezo. Ela fala a respeito do que as pessoas acreditam ser um comportamento narcisista, que popularmente é conhecido como alguém que se exibe demais, uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que tem uma necessidade gritante de ser admirada, né? Que fica o tempo todo se mostrando ali, mostrando o seu rostinho, né? Mas nem sempre, olha só que interessante, agora vem o outro lado, né? Porque quando a gente olha alguém com um comportamento que nós julgamos ser um comportamento narcisista, a gente já olha, né? De repente nas redes sociais, de repente no nosso convívio, na nossa religião, nas nossas amizades, né?
a gente já olha e fala assim, ai, como essa pessoa gosta de se exibir, ou então como ela sente essa necessidade o tempo todo de se mostrar, de ser admirada. Esse é o lado de quem olha de fora, né? Agora, o lado de quem tem esse comportamento, né, rotulado como sendo um comportamento narcisista, muitas vezes ele traz dentro dela o medo da humilhação, o medo de ser alguém comum, de nunca ser bom o bastante, o medo de nunca ser notado, de nunca ser aceito, de não ser amado do jeito que é, ou até mesmo de não ser bom para perseguir os seus próprios objetivos, né? E aí a pessoa dentro de si, ela traz essas dores, e essas dores muitas vezes a impedem de dela demonstrar de fato quem ela é. Ela é rotulada como alguém que quer se exibir, que quer se mostrar o tempo todo, mas na verdade ela tem medo de que se ela não se exibir, se não se mostrar daquele jeito que as pessoas a rotulam e simplesmente ser uma pessoa comum e simplesmente ser ela mesma, será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser amada? E aí dentro desse primeiro capítulo, né, a Brené Brown, ela traz isso como sendo a causa desse comportamento, né? Interessante que ela fala, eu achei muito interessante essa questão, né? Que ela fala a respeito de causa. Porque é fácil, né, a gente sair julgando as pessoas, né? É fácil, de repente, a gente sair rotulando as pessoas como sendo isso ou aquilo, né? Agora, quantas vezes isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso dentro do nosso dos convívios que nós temos, das áreas que nós convivemos na vida. Quantas vezes nós paramos para analisar a causa daquele comportamento, a causa daquele problema, né? Para que seja de fato fácil, né? Mais fácil compreender ou lidar com ele, né? E por trás também de se achar grandioso demais, como eu mencionei, né? Tá essa dor de não se sentir bom o bastante. Como se faltasse coragem, né? Coragem de demonstrar a sua imperfeição, coragem de ser vulnerável, coragem de mostrar que é passível de falhas, né? Que pode errar. Olha que interessante, né? Essa pergunta. A gente está vivendo essa situação a cada dia de forma mais forte. Já parou para pensar que muitas pessoas medem o seu valor como pessoa pela quantidade de curtidas que ela tem numa postagem na rede social? E a gente não tá falando aqui a respeito do valor do que ela postou, porque às vezes o valor do que ela postou é algo relevante mesmo, é algo importante. Mas a pessoa, ela começa a inverter as coisas, sabe? Olha só essa outra frase do livro que me chamou a atenção também, que é a vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância, é facilmente confundida com o título para sermos extraordinários. Muitas vezes nós temos, isso não é só na rede social, né? Isso também é, novamente, em todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. Muitas vezes nós entregamos algo importante, né? Às vezes sem perceber também, né? A gente fala alguma coisa que vai ter uma grande importância na vida daquela pessoa. Ou nós fazemos algo, temos uma ação que vai ser muito importante para a vida daquela pessoa, né? Às vezes sem perceber, a gente acha que é uma coisa boba do dia a dia. Só que aí a vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância. Aquilo que eu fiz tem importância. Só que as pessoas começam a confundir com o que elas são. Então elas começam a querer se achar demais, sabe? Começa a querer se achar demais, começa a querer se achar, a querer alcançar o extraordinário, a querer se mostrar demais. E aí a gente volta de novo à causa, né? Qual que é a dor disso? Será que se eu me mostrar imperfeita, mostrar as minhas falhas, mostrar que eu erro, mostrar que eu sou passível disso, será que eu vou ser tão aceita quanto?
se se eu simplesmente não for desse jeito que as pessoas estão querendo, né? Aí vira uma corrida incansável de nunca ser bom o suficiente, nunca ser o bastante. É uma busca meio que é uma palavra até forte, mas inútil pela perfeição, de querer ser perfeito o tempo todo, né? E é interessante que a Brené Brown aqui, ela traz uma reflexão, complete a frase, né? Que eu achei bem interessante aqui na página 22 do livro. Ela fala ela coloca eu brinquei muito disso quando eu era criança, né? E também na escola a gente fazia muito isso, de você completar, colocar a frase ali que faça sentido. E ela coloca assim, ó, nunca ser um espaço ou bastante. E o que em poucos segundos, quando a gente para pensar em nunca ser um espacinho ali entre a frase ou bastante, com o que a gente preenche esse nunca ser o bastante? Aí ela fala aqui, ó, né? Nunca ser bom o bastante, nunca ser perfeito o bastante, nunca ser magro o bastante, nunca ser poderoso o bastante, nunca ser bem-sucedido o bastante, nunca ser correto o bastante, nunca ser seguro o bastante e nunca ser extraordinário o bastante. Então, é como se nós vivêssemos, de fato, como ela coloca aqui, numa cultura de escassez. E aí vem aquele primeiro ponto que eu mencionei lá no início, né? Que é a respeito de. Entrou uma abelhinha preta aqui no meio do negócio, no meio da live. É a respeito de coisas que nós fazemos, né? Que mostram que a gente, às vezes, até atrai esse nunca ser o bastante, né? E eu achei bem interessante que ela fala que desde o momento que a gente acorda de manhã cedo, a gente já fala que, às vezes a gente se espreguiça na cama, assim, já com aquela cara de cansado, e já fala assim, ai, hoje eu não dormi o suficiente. Aí o dia se inicia. Aí a gente começa, né? Eu não tenho tempo suficiente. E aí ela fala aqui, ó, que este pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente. Antes de mim se travou. Antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença e examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que nós não temos em quantidades ou em grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de pôr os nossos pés no chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já nos damos conta da falta de alguma coisa. Então, do momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é como se fosse uma ladainha, né? Se repetindo na nossa cabeça, né? A gente acha que não foi bom, não dormiu o suficiente, não tem tempo suficiente, não tem nada suficiente, né? E a gente vai dormir com o peso desses pensamentos, que tá tudo faltando, que tá tudo escasso. E aí a gente volta a levantar no dia seguinte com esse mesmo pensamento, né? Que as coisas estão escassas, né? Que nunca tá sendo o suficiente, nunca tá sendo bastante. Gente, faz um favorzinho pra mim, eu acho que deu uma travada aqui. Verifiquem, me deem um ok aí quem tá ao vivo, pra ver se realmente isso aconteceu, se tá correndo bem, se tá dando pra ouvir, pra ver direitinho. Rafa, se você estiver aí, fala pra mim se tá tudo certo, por favor. Às vezes dá uma instabilidade, né? Aí a gente não tem sinal suficiente pra continuar com a live, né? E aí ela fala da gente gastar, né, uma quantidade enorme de tempo calculando o nosso tempo, calculando quanto nós temos, quanto nós não temos, queremos ou podemos ter, e quanto todos os outros têm e precisam e querem ter, né? Então a gente passa muito tempo da vida, né, pensando naquilo que nos falta, não naquilo que a gente tem de fato, né? E aí uma coisa que ela trouxe aqui é a respeito da comparação.
Eu até lembro de uma frase, uma vez eu assistindo uma live do Saulo Coelho, ele falou uma frase que me chamou bastante atenção e eu não esqueci mais. Que ele falou que existe, as pessoas hoje em dia, elas correm muito atrás da fórmula da felicidade, né? E aí, para isso, tem diversos ingredientes, diversas fórmulas. Mas as pessoas não param para pensar que também existe o ingrediente da fórmula da infelicidade. E esse ingrediente é justamente a comparação, que é o que a Brené Brown aqui também traz no livro, né? Que é a comparação. Nós comparamos a nossa vida, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos a nossa realidade com a visão imaginária de quanto alguém próximo de nós já conquistou. Aí volta no que nós falamos na live anterior, né? Que a gente não sabe como foi, como é os bastidores daquela pessoa, né? Que conquistou algo ou que está conquistando algo. A gente vê a pessoa no palco e acha que tudo é flores, né? Tudo são flores, né? E aí me veio à mente, né, quando eu vi aqui a questão da família, do casamento, da perfeição inatingível e da comparação que muitas vezes nós fazemos, que às vezes aparece muito na mídia, né, a vida dos artistas, a vida dos famosos, né, e tudo quando, ninguém posta aqui, né, até esse tempo atrás eu vi um Reels falando sobre isso, que ninguém posta aqui uma visão de vida imperfeita, né? Que as pessoas postam que é bonito, postam que é perfeito. E se nós nos compararmos a isso, né? Como recentemente a gente viu aí um casamento tido como perfeito, né? Entre aspas. E quando vem ao fim um casamento desses, né? Aí as pessoas elas começam a raciocinar um pouquinho, né? Que não existe perfeição de fato, né? Que todos nós somos imperfeitos e muitas vezes temos uma vida imperfeita. E quando a gente fica se comparando, aí vem o ingrediente da infelicidade, né? Olhar como que parece ser a família de propaganda de margarina, né? Da outra pessoa. E aí essa comparação, ela leva a uma situação muito ruim, a um fracasso mesmo, né? Da vida. E ela fala da nostalgia perigosa do passado, da gente ficar naquela coisa assim, ai, mas um pedacinho que ela fala aqui, ó, lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembra-se quando? Ah, eram bons tempos aqueles. E aí eu achei interessante que ela coloca aqui, editou em sua mente, mas nunca existiu de verdade. Muitas vezes a gente pode se pegar olhando para o nosso próprio passado, né? E tendo lembranças editadas, perfeitas, de como nós achamos que o nosso passado era. E às vezes a gente nem viveu aquilo, né? Nem foi daquela forma mesmo, né? E isso também é algo que traz bastante dor, né? E aí ela segue aqui falando a respeito da desmotivação, falando a respeito da vergonha e falando a respeito da comparação. E muitas vezes faz com que a pessoa se sinta desvalorizada, justamente porque ela está vivendo nessa cultura da escassez de não ser bom o bastante. E aí ela menciona aqui, né, a Brené Brown no livro, na página 25, ela fala a respeito dos ingredientes, né, ou dos 3 ingredientes da fórmula do fracasso, né? Ela fala da vergonha, ela fala da comparação e ela fala da desmotivação. Então, ela menciona, por exemplo, na questão da vergonha, nos 3 quesitos, né, nos 3 ingredientes, nas 3 ingredientes para essa fórmula do fracasso, de não ser bom o bastante, ela menciona várias perguntas, várias, mas eu separei aqui algumas, né? Então, por exemplo, no quesito vergonha, vamos pensar sobre essas perguntas. O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha? O perfeccionismo é uma realidade?
Às vezes nós não fazemos porque a gente está com vergonha, mas vergonha de quê? Vergonha de quem? Por que estamos com vergonha? Será que nós estamos buscando uma perfeição? Será que nós estamos nos depreciando, com medo do ridículo? Ah, não vou fazer isso aqui não, que eu vou passar vergonha. Ah, eu não vou prestar esse ridículo na frente dos outros, né? Aí ela fala da comparação, que aí ela traz várias perguntas, eu separei duas também. A criatividade tem sido sufocada? Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Quando eu me comparo, eu tiro aquilo que eu tenho de melhor. Porque ao me comparar, eu quero fazer alguma coisa para ser igual. Só que pode ser que o meu diferente seja tão bom quanto ou até melhor. Mas a questão de se comparar é muito complicado, né? E acaba sendo uma fórmula grande para o fracasso. É diferente de nós termos um referencial. Quando nós temos um referencial de alguém que está tendo sucesso em algo, e nós temos até a oportunidade de perguntar para essa pessoa o que ela tem feito, como ela tem buscado, como foi para ela no começo, como que ela se sente. Aí tem eu não sei se ele é autor de livros também, mas um cara que uma pessoa, né, um homem que eu sigo nas redes sociais, que o nome dele é Cal Mascarenhas, né? E ele tem um vídeo no YouTube que fala assim: finja até ser. Não que você vai ser uma fraude, mas você tem alguém a ser um referencial. Mas aí, dentro da referência daquela pessoa, você começa a colocar as suas características para que você possa realmente ser você, sem se comparar, né? Aí tem uma outra pergunta dentro da comparação. Há um modo ideal de ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Será que tem uma régua, né? Que a gente possa medir assim, não, fulano atingiu a régua, então eu vou fazer exatamente igual e vou só até aquilo ali. Não tem, né, gente? Não tem. Por isso nós somos seres humanos totalmente diferentes uns dos outros. E tem a desmotivação. Olha a pergunta. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas, por se sentir desmotivadas, por se sentir desvalorizadas, por alimentar os outros dois ingredientes, né? Que é a comparação e a vergonha, o medo de parecer ridículo, né? E ela finaliza esse capítulo falando a respeito do trabalho que dá para você criar uma família, o trabalho que dá para você desenvolver um relacionamento, para você desenvolver um projeto, para você desenvolver uma profissão que exige consciência, compromisso e muito trabalho todos os dias. E aí ela fala aqui também no livro, né, que nós precisamos ter a vontade de recuar e decidir lutar pelo que nós de fato acreditamos. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. E que o oposto de escassez é o suficiente, é a plenitude. Não é ter em excesso, né? Não é ser em excesso. Mas é fazer aquilo que tem que ser feito, né? É fazer o simples bem feito. É fazer o essencial bem feito, né? E muitas vezes tem um vídeo da Juliana Bidala no Reels da Oficina Emocional, que ela fala a respeito da gente viver com responsabilidade. E que viver com responsabilidade muitas vezes ou a grande maioria das vezes a gente olhar em volta aquilo que me cabe, se eu estou fazendo bem feito. Ou eu estou buscando, né, coisas além, sem cuidar do essencial, sem cuidar do que é feito bem feito e que dá trabalho também, né? Ela finaliza ela finaliza o capítulo 1, falando a respeito que nós estamos cansados de sentir medo, todos nós queremos ser corajosos, nós queremos viver com ousadia, estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente:
o que devemos temer ou a quem devemos culpar. E a última frase, a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos. Mais ou menos a frase que a gente usou, que eu usei na live anterior, né? Que é necessário ter a coragem de se mostrar e se permitir ser vistos. E na próxima live, né, na próxima semana, eu vou falar com vocês, vou continuar falando a respeito desse livro, né? E aí ela fala a respeito que vulnerabilidade não é fraqueza. Ela menciona também alguns pontos, né, a respeito disso, a respeito dessa questão de não querer estar sempre no controle das coisas, de se permitir ter medo, de dar um passo na direção daquilo que você mais teme, né? E dentro disso é até interessante que tem uma frase que se fala assim que se você ousasse fazer o que você gostaria de fazer, o que de pior poderia acontecer? A gente tá falando aqui de coisas boas, obviamente, né? A gente tá falando aqui de você colocar o seu sonho na prática, de você colocar um objetivo em prática, que às vezes a gente fica com medo, né? Mas a gente não sabe nem do que tem medo, na verdade, né? Muitas vezes o medo é justamente de dar certo. Então, eu vou deixar essa reflexão aqui para essa sexta-feira, para a gente pensar aí durante a semana a respeito dessa questão, né? De nunca ser bom o bastante. Novamente batendo na tecla de que todos nós somos imperfeitos, mas mesmo assim vivemos numa sociedade que até para isso exige coragem, né? Exige coragem de sermos imperfeitos. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo ao vivo. Essa live vai ficar gravada no meu feed e também vai ficar gravada no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir, e a gente vai continuar com essa série de lives, provavelmente para a próxima semana. Eu sou imperfeita, como você, e você é imperfeito, como eu. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui comigo. Tenha um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau, beijo!